Sejam muito bem-vindas ao Poder do Salto. Já estávamos aqui em uma conversa calorosa, rindo bastante. E o tema desse podcast hoje é a comunicação que educa, posiciona e vende. Vocês vão conhecer uma mulher que eu admiro muito. Ela é uma das maiores referências em estética integrativa, dona de uma comunicação limpa, assertiva e muito didática. Atua no Brasil e fora do país porque ela é chique, eu gosto. Transformando não só peles, mas também profissionais da estética. Seja muito bem-vinda, Raíssa Carla. Gente, que responsabilidade. Muito obrigada, Rai. Que alegria imensa, um prazer imenso estar aqui para esse momento de escuta, acolhimento, essa conversa que eu tenho certeza que será muito agradável. Já estava sendo. Já estava sendo, a gente já estava aqui no bate-papo, assim, tava quase esquecendo de começar o podcast. Então vamos trazer esse bate-papo para cá para que vocês participem junto com a gente do que já estava acontecendo. Rai, me conta um pouquinho da tua profissão, primeiramente, né? Como que você foi chegar aí nessa profissão maravilhosa de cuidar de peles, né? Como que foi para você essa escolha? Me conta. Vamos lá, a história é longa. Eita! Rai, primeiro de tudo, quando eu iniciei minha vida profissional, eu não iniciei na área da estética, eu iniciei na área educacional. É a minha primeira formação acadêmica, eu sou letróloga, especialista em língua portuguesa. Então, eu tive muitos anos de experiência na área educacional, sendo professora, enfim. E um dia, né, eu precisei mudar por várias questões. Na época, foi por conta de uma depressão que eu tive, né, um TDM, um transtorno depressivo maior. E eu entendi que eu precisava mudar muita coisa na minha vida, né, associada à terapia, enfim, eu tive um acompanhamento. Sim. E eu sempre falo que a estética me escolheu. E quando eu iniciei, eu não iniciei diretamente com protocolos, com procedimentos, eu iniciei com o e-commerce de cosméticos, né? E esse e-commerce deu muito certo, porém eu queria mais. Eu queria não só dizer para minha cliente aquilo que estava no rótulo do produto, do creme, eu queria entender de que forma eu conseguiria, né, de fato resolver o problema dessa mulher. Sim. Foi aí que eu busquei, né, estudar, fazer faculdade, me especializar, e me especializei em estética integrativa, né, eu sou esteticista integrativa, com foco no tratamento de acne e melasma, atendo mulheres no Brasil todo, no exterior também, desenvolvi o meu método de forma que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga aplicar e ter resultados. Não é algo que precisa estar ali no presencial contigo. Não é algo que precisa estar no presencial. Eu tenho, né, as minhas consultas presenciais no consultório, mas de qualquer lugar do mundo a pessoa consegue também ter resultados. Agora, eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade também. Como é que você consegue ter essa comunicação assim tão incrível, tão maravilhosa, limpa, assertiva, que acolhe a gente, assim, porque eu te acompanho nos stories, te acompanho no feed, já falei pra ti várias vezes, eu tô a fã de carteirinha. Oh, meu Deus. E é uma comunicação muito gostosa. Você desenvolveu, você treinou, ou é um dom, assim, que Deus já te deu, que se for, eu vou conversar com ele depois. Rai, muito obrigada, Rai. Eu acho que, de alguma forma, eu sempre gostei de me comunicar. E talvez eu sempre fui uma boa comunicadora. Não estou sendo desumilde, né? Faz isso aqui. Não, mas, imagina. assim, sempre foi o que as minhas amigas falaram, né? Desde a adolescência, desde a infância. Rai, você apresenta muito bem os trabalhos já aqui na tinha escola. uma predisposição. Sim, já então. tinha. E eu sempre li muito, e isso ajuda muito, né? Sim. Mas, assim, eu era muito tímida também. Então, isso me prejudicava um pouco. E desde a minha mais tenra idade, eu sempre fui muito calma, muito pacata, muito tranquila. E quando eu iniciei, né, no caso, na vida adulta e no digital, isso pra mim foi um problema, Rai. Por quê? Eu fiquei meio perdida. Eu ficava, gente, mas pra ter autoridade não tem que ser mais incisiva, eu não tenho que falar alto, eu não tenho que ser, às vezes, grossa, e eu não sei fazer nada disso. Entende? Então, eu precisei encontrar um ponto de equilíbrio, de forma que eu conseguisse manter a minha essência, serena, tranquila, mas que eu conseguisse me constituir autoridade no meu assunto, na minha área, na minha especialidade. Então, eu diria assim, sempre me comuniquei bem, mas eu precisei fazer algumas adaptações ao longo do caminho. Nossa, isso é tão importante, porque quando as mulheres vão pro digital, elas vão muito confusas. Qual que vai ser meu posicionamento? Como que eu vou me comunicar? Elas têm medo de perder a sua própria essência, Exatamente. né? E o que você trouxe é que você foi simplesmente o que você já é.
Né? Exatamente. Eu tinha muito medo, eu fiquei pensando, gente, será que eu preciso criar um personagem? Aí, será que alguém vai me respeitar eu falando assim um pouco mais baixo? Porque eu sempre falei baixo, né? Hoje, Sim. eu consigo falar de forma audível. Mas antes as pessoas, você tá falando o quê? Eu não tô te ouvindo. Fala mais alto. Eu sempre ouvi isso, fala mais alto. E quando eu entrei no digital, essa foi a minha preocupação genuína, né? Será que eu vou ter que criar um personagem para conseguir ser respeitada aqui nesse meio todo? Mas não, eu consegui manter a minha essência e encontrar um ponto de equilíbrio para isso. Você acha que nesse meio, né, de profissionais da estética, você acha que as pessoas têm medo de se comunicar e de trazer os seus conteúdos de forma repetida ali, né, que eu já ouvi isso de algumas pessoas, será que eu não vou ser chata, né, entrando pro digital, será que eu postando ali no Instagram, será que as pessoas não vão enjoar de mim? Acho que você já ouviu isso também, não já? Acontece muito? Com certeza. Eu sempre falo que a repetição é nossa aliada. E hoje, como mentora, né, não só especialista em estética integrativa, hoje como mentora de profissionais da estética, é algo que eu vejo muito, o medo da repetição. E eu sempre falo, quando você repete, você está apenas reiterando de que você sabe o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, hoje eu compartilhei um resultado e falei sobre o caso dessa paciente. Adeus, nunca mais na vida eu vou mostrar esse resultado, porque quem tinha que ver já viu. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Você compartilhou esse resultado hoje nos stories, certo? Vamos levar para o feed, vamos levar num carrossel, vamos levar num Reels, vamos levar num post estático. Faça uma análise, um caso clínico dessa paciente, né, desse resultado, desse botox, daquilo que você fez. Então, a repetição é a nossa aliada. Quando você fala aquilo que você faz, todos os dias você está lá no seu perfil. Olha, eu resolvi isso, isso e isso. Certo, quem está ali te acompanhando já sabe o que você faz, mas todo dia tem gente nova chegando no perfil, todo dia tem novos seguidores, a pessoa vai adivinhar o que você faz, não é verdade? Você precisa repetir, então eu sempre falo, a repetição é nossa aliada. Por que você acha que as profissionais têm esse receio? Comparação. Comparação. Poxa. Eu te digo, a maioria das minhas mentoradas é o que eu vejo. É esse medo, entende? Se compara tanto com outra profissional da mesma área, que apresenta os mesmos resultados, que acaba tendo medo de repetir. É porque a profissional fulana de tal, toda semana tem um resultado diferente. Por que eu vou repetir o mesmo resultado da semana passada? Entende? E eu sempre falo, você precisa respeitar o fluxo, precisa respeitar o seu processo. Então, assim, a comparação às vezes é algo muito injusto, porque cada um está vivendo o seu processo de forma diferente. Você precisa entender que a tua trajetória é outra, as tuas cicatrizes são outras, o teu propósito de vida é outro, os teus objetivos são outros. Então, assim, a comparação, eu sempre falo, é muito injusta. Então, às vezes, a mulher está ali com medo de ter essa repetição porque ela não entendeu o próprio propósito dela ainda. Sim. Entende? E aí ela busca copiar a marca da outra, porque nós somos marca pessoal. Mas quando você copia a marca da outra, você mata a sua. A sua marca deixa de existir, você passa a dar visibilidade para aquela marca que já existia. Sim. Então, é isso. Você praticamente faz propaganda pro outro, Exatamente, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, a comparação, quando você fizer, você precisa fazer de forma estratégica e não colocar em detrimento o teu trabalho e a tua história. Esse fator comparação que você trouxe é algo tão comum entre esse mercado, principalmente o mercado da beleza. Eu tenho uma impressão de que ele é muito competitivo, né? Isso é ruim porque, como ser humano, a gente já tem as nossas inseguranças normais de ser humano. E aí você entra para um mercado que tem esse embate muito forte, né? É muito difícil, eu acredito que você recebe alunas que estão nesse processo de insegurança, de ter um conteúdo incrível. Às vezes, para você, ela fala que ela... eu domino isso, eu faço assim, eu, né, entrego essa experiência para o cliente... Mas lá no Instagram nem parece que aquela mesma pessoa do Instagram é aquela mesma pessoa que tá na tua frente com tanto profissionalismo, com tanta autoridade, domínio de conteúdo, domínio das suas verdades, e acaba deixando todo aquele ouro ali, porque as pessoas têm receio de fazer conteúdo para o seu cliente ideal. Elas acabam fazendo para outro profissional de estética. Perfeito. Né? Isso acontece muito, né? Acontece muito, Rai. E assim, você simplesmente sintetizou tudo aqui. É essa vivência mesmo, no geral, com algumas das minhas mentoradas. São incríveis, sabe?
super especialistas, investem altíssimo em conhecimento, em mentorias. Nossa, elas realmente sabem o que estão fazendo, mas tem esse medo, né? Tem esse receio e acabam tendo muita dificuldade na criação de conteúdo. É uma das principais queixas que eu recebo. Rai, eu não sei criar conteúdo. E eu simpatizo, né, com isso, porque eu já estive nesse lugar. Sim. Antes, Rai, eu ficava assim, gente, eu falo Rai pra lá, Rai pra cá, é porque ela é Raíssa, eu sou Raíssa em dose dupla aqui hoje. Raíssas. Mas assim, eu já estive nesse lugar, entende? Eu ficava, eu preciso criar um conteúdo perfeito. O que eu vou falar hoje? O que eu preciso fazer? Eu queria uma coisa estratosférica, assim, de outro mundo pra eu criar o meu conteúdo. E não é isso, gente. O nosso conteúdo é criado pelas nossas próprias seguidoras, por quem está ali, sabe? Às vezes você grava uma story e a pessoa pergunta, tá, mas como é que eu faço pra reaplicar o protetor solar se eu estou maquiada, por exemplo? Sim. Qual é Gente, tem conteúdo melhor do que esse? Entende? Então, sim, assim, você precisa ouvir as dores, as queixas de quem já está ali te acompanhando. Então, eu sempre falo, olha, gente, para criar conteúdo é muito simples, o caminho é só um. Ouça a tua audiência. Escute quais são as dores, quais são as dúvidas. Quando você criou um tipo de conteúdo e você viu, muita gente comentou, eu fazia assim também, essas receitinhas caseiras da internet eu já fiz também. Olha só, ali está o teu conteúdo, você vai educar a tua audiência. Então eu sempre falo assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas criar conteúdo é algo muito simples, é só escutar quem já está ali com você todo dia. Nossa, gente, anotaram isso? Por favor, se não, anotem, porque é uma dica de ouro, né, para você não se sentir, estou repetindo, ou então estou insegura de postar esse conteúdo. Olha, isso é tão sério, porque eu já ouvi isso de médico. Sim. Eu tenho receio de falar sobre isso e os meus colegas de profissão, nossa, tipo assim, isso existe, né, da pessoa ter esse receio. Com certeza, é algo muito sério. Rai, quando eu iniciei, eu tinha muito medo. Assim, foi a minha maior dificuldade, foi o medo de achar que eu não era boa o suficiente, de achar que todo mundo ia me julgar. As outras colegas, né, de profissão, o que a Rai tá falando? Eu ficava assim, gente, será que eu tô fazendo certo? Eu sabia o que eu estava falando e fazendo, mas a gente chega a dúvida da gente, exatamente, né? Aquele receio, aquele medo, né? E não é assim. Rai, o quanto a clareza na fala se reflete na clareza na venda e no posicionamento? Perfeito. É muito importante saber o que você faz, como você faz e o porquê você faz, né? Às vezes aquela profissional, ela é extremamente competente, Rai, mas para ela não está muito claro o porquê ela faz o que faz. Certa vez uma mentorada falou o seguinte, Rai, para mim a venda é só uma questão comercial. Eu não preciso ter nenhum tipo de interação. A paciente vem, deita aqui na minha maca, eu faço o botox dela, ela vai embora. Ai, que frio. Eu demiti essa mentorada. E eu falei para ela o seguinte, olha, vai muito além disso. Você precisa entender que você gera transformação. Essa mulher que chega para fazer esse botox, talvez ela perdeu a confiança, ela não se sente mais tão jovem, ela não gosta mais de se olhar tanto no espelho, as rugas estão incomodando muito, a degradação de colágeno é algo que está assustando ela não tem mais a mesma estrutura. Então, assim, essa mulher, quando ela deita ali na tua maca, ela vai sair de lá renovada, revigorada, autoconfiante. O cartão que ela passou para você foi somente uma moeda de troca. Aquilo que você proporcionou para ela é algo assim inestimável. E tem certeza que é só uma questão comercial? Entende? Olha. Então, assim, é algo muito profundo. Então, quando você tem clareza do que você faz, Rai, por exemplo, é especialista em mechas, ela sabe que ela vai iluminar o rosto daquela mulher através do cabelo, essa mulher vai se sentir mais confiante. Então, assim, quando você tem clareza daquilo que você transforma através do teu trabalho, do teu serviço, do teu produto, é totalmente diferente. Você vai levar essa clareza para tua fala, para tua comunicação, entende? Em vez de ficar dizendo, compre de mim, compre de mim, compre de mim. É isso aqui que eu gero para você. Te apetece? Te interessa? Faz diferença? É isso. Dá vontade de levar ela para casa, não dá, gente? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim. Quando você iniciou na área de estética e foi trabalhando, foi se moldando, você foi crescendo, provavelmente você foi readaptando processos, né, para talvez adaptar melhor aquele teu momento profissional. Como que você vê a talvez dificuldade ou facilidade em se manter ali onde você chegou? Porque às vezes as pessoas querem passar rápido demais pelas próprias fases, né? Sim. E é importante a gente se deliciar no nosso processo e se manter.
em determinados patamares do nosso próprio negócio, da nossa própria vivência. Como que você vê e pode nos comunicar em relação a isso? Ai, eu tenho até uma amiga que é mentora também, ela fala assim, ai, quando eu ouço a palavra processo, eu lembro de você. Porque eu sempre falo, você precisa viver o processo você precisa viver de forma leve. Eu sempre falo isso, Rai. Todas nós temos os nossos processos. Sim. E eu sempre falo que o processo precisa acontecer de uma forma muito leve e muito agradável. Não significa que não tem espinhos, mas eu sempre vejo oportunidade de melhora, de crescimento. A gente vai passando por fases e a gente precisa pontuar aqui que muitas vezes a nossa vida pessoal, ela vai resvalar, vai reverberar lá na nossa vida profissional também. Então, sim, quando você está num processo de mudanças na tua vida pessoal, como o que eu passei recentemente, né? A gente vai comentar aqui, uma gestação recente. Você precisa ser muito intencional, precisa ter muito equilíbrio, sabe? Para entender que é só uma oportunidade de melhora, de crescimento, de ir mais longe. Porque às vezes é a vida te dando um empurrãozinho, né? Então, algo que eu sempre falo, a gente não pode se acostumar, não pode tratar aquilo que a gente faz como se fosse uma coisa qualquer. Ai, todo mundo já sabe que eu sou esteticista integrativa, todo mundo já sabe que eu trato acne, melasma, fica por isso mesmo, jamais. Todos os dias eu preciso mostrar, estou me aprimorando, estou gerando mais resultados, consigo resolver mais coisas além do que eu já resolvia, sabe? Trago histórias, porque qual que é o meu grande diferencial? Eu entendi que o meu propósito, Rai, vai além da pele, vai além da acne, do melasma, da dermatite, da rosácea. O meu propósito é sobre pessoas, é sobre vidas. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo acolher pessoas, eu amo ouvir, né? Eu gosto de proporcionar para todas as minhas pacientes um momento de escuta, sabe? Tem paciente que chora durante a consulta toda e tá tudo bem. Entende? Eu amo fazer esse momento de acolhimento, porque cada pele conta uma história. Cada mulher que chega até mim, ela traz uma história, ela traz cicatrizes que são linkadas com a pele dela. Então não há como eu tratar a pele dessa mulher sem antes sentir a história dela, sabe? Porque são pontos muito importantes. Então, quando eu percebo assim, nossa, estou caindo na rotina, vamos lá, por que eu comecei, qual é o meu porquê, eu estou aqui para transformar a vida de pessoas através da pele. Então, vamos lá. Recapitulando tudo, reformulando tudo, sabe? Às vezes é preciso reorganizar, redirecionar a rota, mas parar jamais. Ai, você já começou no mundo da estética como mentora ou você se formou mentora depois? E o que te impulsionou? Certo, Rai, eu me formei mentora depois. Por quê? Quando eu iniciei, você falou algo muito interessante anteriormente, que esse mercado é muito competitivo, né? Há muita gente aí fazendo muito bem aquilo que nós fazemos, né? Sim. Todo mundo se especializando, isso é lindo. Mas quando eu iniciei, porque na época... porque me veio muitas coisas aqui à memória, eu estou reorganizando aqui os pensamentos. Na época, era algo muito novo, você se propor resolver questões de pele de forma online. Era algo muito voltado para a clínica e para o consultório. Então, sim, quando eu trouxe, né, essa abordagem de um acompanhamento online, resolva o seu problema de forma online, todo mundo ficava assim... Como que vai mexer na pele de forma online? De forma online, entende? Então, foi algo que eu precisei estruturar muito bem para poder mostrar para as pessoas que era realmente possível, né? Então, assim, gente, me desculpe, eu me perdi. Qual foi a tua pergunta? Foi em relação a quando você iniciou na estética, você já era mentora ou você se trouxe depois? Perfeito. São resquícios ainda da mente de grávida, né? Perdão. Então, Rai, quando eu iniciei, eu tive essa dificuldade, né? E aí eu seguia uma pessoa no Instagram, né, uma profissional, nós éramos colegas, eu acompanhava o trabalho dela, ela acompanhava o meu trabalho, mas eu estava ali bem no início. E aí eu chamei ela no direct, olha só, eu tô com um caso aqui inédito e eu gostaria do teu olhar sobre esse caso. Eu entendo que é o teu trabalho, me fala quanto custa, né, a tua hora, o que você julgar que é importante, me cobrar que eu pagarei a você. Perfeito. E aí ela visualizou a minha mensagem e não me respondeu. E continuou assistindo os meus stories, me acompanhando e tal. Gente, ela deve ter aberto sem querer, não viu. Aí eu tornei a enviar a mensagem, eu não quero ser intrusiva, não quero incomodar, mas você leu minha mensagem? Aí ela leu de novo, não me respondeu, continuou. Meu Deus. Sabe? E eu, gente, tem alguma coisa errada aqui, quer saber? Eu vou estudar mais um pouco, vou buscar ver o que eu consigo resolver nesse caso e fiz sozinha. E eu me senti sozinha.
Sabe, naquele Poxa. momento eu me senti solitária. Eu queria ter alguém ali só para me mostrar o caminho, apontar, é para lá. Pra discutir a situação. Exatamente, entende? E aí, beleza. O tempo passou, eu fui estudando e me constituindo autoridade de fato no assunto, né? E depois de algum tempo, algumas profissionais da estética, enfermeiras estetas, farmacêuticas estetas, fisioterapeutas, dermatofuncionais, enfim, várias pessoas começaram a me abordar, né, profissionais da área. Como você faz isso? Como você gera esse resultado? Para mim parece uma coisa de outro mundo você gerar um resultado desse com acompanhamento online. E assim, muita gente, o meu direct... Porque, gente, é surreal mesmo, é surreal. As imagens são incríveis. Toda vez que eu compartilhava um resultado, o meu direct enchia de mensagem. Ai, você tem uma mentoria? Você consegue me ajudar? E eu sempre dizia, não, eu não tenho nada estruturado, não consigo e tal, tal. E aí, um belo dia, eu disse, gente, eu estou sendo egoísta. Porque essas mulheres estão me buscando para o mesmo direcionamento que eu precisei um dia e não tive. Nossa. E eu falei, quer saber, isso aqui é muito forte, até me arrepio. Eu também me arrepiei. Comecei a estruturar a minha mentoria para profissionais da estética, que é o Business Essence, que é a minha mentoria de negócios, né? Eu ensino essa mulher, essa esteta, a estruturar todo o negócio dela, de que forma ela vai atender na clínica, no consultório, como ela vai conseguir ajudar mais vezes esse paciente em diferentes queixas que ele tiver. E depois disso, eu estruturei a minha outra mentoria, que é a minha mentoria de saúde estética, onde eu ensino para esse profissional o meu método. Como é que ela vai chegar ali naquele resultado que eu cheguei também, né? Então, depois disso, eu comecei a atender muitas mulheres no Brasil todo, tenho muitas mentoradas, muitas alunas, e eu te digo, Rai, isso é algo assim muito satisfatório, sabe, muito agradável, porque vê-las hoje crescendo e vendendo muito e resolvendo muita coisa, sabe, sabendo que elas têm esse direcionamento, que elas não se sentem sozinhas e que foi algo que eu quis lá no início, eu me sinto muito feliz em poder fazer isso. E sem contar que, como eu mencionei anteriormente, eu já lecionei, né, fui professora por alguns anos, então de alguma forma ensinar, né, direcionar já está aqui nas veias. Já não era uma coisa assim tão difícil pra ela. E eu amo fazer isso, amo mesmo. Muito bom. Qual que são as principais dificuldades que você vê nas alunas, assim, que chegam para você? Uhum. Tanto no digital quanto no atendimento mesmo. Certo, Rai. A maior dificuldade é o processo de vendas. Entende? Por quê? O processo de vendas Rai, eu amo vender, você sabe, né? Sei. Para mim, venda é uma coisa assim extremamente relevante, importante, porque vender é servir avanço. Quando você vende... Nossa, não, peraí. Não, calma. Anotem, por gentileza. Repita isso aí. Vender é servir avanço. Uau! Quando você vende para uma pessoa, você está ofertando uma solução estruturada para um problema que ela tem. Ai, que lindo. Eu vou assistir esse podcast e vou anotar algumas coisas depois, certeza. Ai, então, assim, mas muitas mulheres não têm essa mesma vivência, essa mesma experiência. E o que eu penso é um bloqueio lá da infância. Aquele vendedor que batia na porta, a mãe diz, fala que eu não tô em casa, fala que eu saí. Como se fosse chato. Como se fosse chato, passava na porta da loja, era abordado, não quero, vejo depois, tratava mal o vendedor. Gera aquele bloqueio. Sim. Entende? Então, a maioria das minhas mentoradas hoje, elas chegam com essa dificuldade. Ai, como eu vou vender? Fiz faculdade, me especializei, fiz várias especializações, cursos de extensão, mentoria. Eu sei como fazer o que eu faço, mas eu não sei vender. E não é algo que você aprende lá na faculdade. Entende? Você sai pronta, mas e depois? Aí você você abre a sua clínica e precisa abrir o seu perfil no Instagram, nas redes sociais, para prospectar os seus clientes ideais. Mas como isso vai ser feito? É o maior entrave, é a maior dificuldade. E isso eu ensino dentro da minha mentoria, gente. Só assim para deixar um pouquinho claro. Eu ensino lá dentro. Viu, lá vende o tempo todo. Ai, e quando você encontra que tem mulheres que elas têm essas inseguranças, até mesmo na comunicação, você consegue dar esse apoio, esse direcionamento ali, é uma construção de uma nova versão daquela pessoa, né? E quando elas chegam com essa dificuldade, não só da venda, de estruturar, você faz ela olhar para si, você consegue transbordar esse conhecimento que supra essa necessidade para que ela consiga aplicar no seu negócio?
Com certeza. O primeiro ponto é quando a mentorada, né, chega até mim, quando a aluna chega até mim, é algo muito além, vai muito além do processo de vendas, vai muito além do medo de gravar stories, vai muito além do medo de aparecer, é algo muito interno, sabe? A pessoa traz Sim. bloqueios desde a infância, o medo de errar, o medo de ser corrigida, e dentro da minha mentoria, das minhas mentorias, eu dou todo esse suporte, né? Esse período de escuta, esse momento de escuta, de acolhimento para essa mentorada, para essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que tem medo de aparecer, né, de ser vista, de ser percebida, tem um Sim. motivo para isso. Existe algum padrão comportamental que impede as profissionais da estética a se posicionarem com força, com segurança, com autoridade? Existe sim. 2. Um que eu já mencionei aqui, que é a comparação, e o outro que é o perfeccionismo. Por quê? É uma coisa que eu observo assim de forma muito constante. Ela quer ser tão perfeita que ela prefere não fazer. Entende? O perfil precisa estar muito alinhado, não pode fugir dos tons da paleta, sabe? Se são 3 tons de rosa, hoje vai ser um, amanhã vai ser outro, depois vai ser outro, tem que ser tudo na mesma ordem. Você abre o perfil daquela mulher, parece que tem uma revista ali, que você está folheando uma revista. E ela leva esse perfeccionismo tão a sério que impede ela de criar conteúdo, impede ela de gravar stories, e aí entra o ponto, ela vai se comparar com aquela que na opinião dela é perfeita, então ela prefere não fazer. Então isso aqui é quase que cultural. E aí o que acontece? O tempo passa, essa profissional não avança, não cresce, se culpa e se frustra. Então eu diria que é a comparação perfeccionismo. Muito bom. E isso que você trouxe me lembra também as questões. Quando você compara com alguém que está num padrão também de exigência alta, né? Esteticamente muito perfeito. E aí você quer fazer também esteticamente muito perfeito, mas quer fazer diferente. Aí olha só, mais um padrão, né, elevadíssimo para se alcançar. Exatamente. E isso é complicado porque essa questão de querer fazer tudo tão perfeito, elas perdem as inspirações diárias, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o perfeccionista, ele é egoísta. Sim. E eu te digo isso porque eu já fui assim, eu já estive nesse lugar. Eu era muito perfeccionista. Eu passava meses sem produzir nenhum conteúdo, porque não tinha chegado no conteúdo perfeito. E aí você vê aqui o ponto, por exemplo, você é uma profissional que você trabalha com papelaria criativa, por exemplo, mas você é tão perfeccionista que você tira as fotos do teu trabalho, mas elas não estão boas o suficientes, e você deixa de postar, você deixa de compartilhar, deixa de trazer uma solução estruturada para aquela mãe que queria fazer a festa de aniversário do filho, que queria tudo personalizado, mas não teve acesso, não viu o teu trabalho tão lindo, porque na tua opinião não estava perfeito o suficiente. Então você deixou até de transformar uma vida, um momento tão especial, a festa de um aninho de alguém, os 15 anos de alguém. Você deixou de propor isso porque na tua opinião não estava perfeito o suficiente. Então eu falo que quando nós assumimos essa postura de perfeccionistas, nós somos egoístas também, porque deixamos de compartilhar com o outro a solução que ele tanto precisa, a solução que nós conseguimos ofertar, que é o nosso trabalho. Perfeito esse pensamento. Eu nunca tinha olhado por esse lado que o perfeccionista também é egoísta, Sim. né? É porque ele deixa de servir muitas vezes o que ele já está pronto, mas na opinião dele com certeza, não ele está. não está e nunca estará, né? Porque o perfeccionismo é algo, entende? Eu sempre falo, nós precisamos ser perfectíveis, né? E não perfeitos. Olha, outra coisa que eu vou anotar quando eu faço isso aqui de novo. Se você pudesse entregar um ensinamento essencial, quase como regra de ouro, para qualquer profissional que deseja ser reconhecida e valorizada, qual seria? Vai parecer até um pouco clichê, mas eu diria que é honrar a fonte. O que é a fonte? Nós somos a fonte. Antes de você se posicionar como uma autoridade no assunto do que você faz, você precisa estar muito bem construída. Você precisa estar liberta de muitas coisas. Você precisa entender a tua importância e a importância daquilo que você faz. Então, eu vou trazer mais uma vez aqui a questão da comparação. Sim. Foque em você, foque no seu processo, sabe? Respeite a tua história. Pare de comparar tanto a tua história com a história de outras pessoas. Entenda que a tua história é muito importante. O maior erro da maioria das profissionais, e eu falo isso não só das profissionais da estética, de qualquer área,
é não trazer a sua história para o seu público. Você precisa compartilhar a tua história com o teu público de forma repetida, de forma intencional. Você precisa deixar o teu público saber quem é você. Porque a Raíssa é mentora de negócios, né? Porque a Raíssa é uma mentora empresarial. Por que isso acontece? Né? O que aconteceu para a Raíssa chegar lá? Então, eu diria isso. Você precisa saber quem você é, o porquê você faz o que faz e compartilhar a tua história com o teu público. E o resto vai fluir de forma muito leve e muito natural. Muito bom. Rai, existe fórmula ou método para construir autoridade? Rai, eu não diria que existe um método, mas existe um caminho. Por quê? Essa é uma das principais perguntas que as minhas mentoradas me fazem quando elas chegam até mim. Elas chegam, Rai, eu preciso ser autoridade. Eu te vejo como autoridade, eu quero ser autoridade também. Geralmente falam assim. E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro é que para você ser autoridade, você precisa primeiro ter constância, repetição, clareza no que você faz e no que você fala. Como você vai ser autoridade se você aparece hoje e some por 10 dias? O teu público não vai confiar. Quem te constitui autoridade não é somente o resultado que você apresenta, não é somente o domínio que você tem do teu conteúdo, da tua especialidade. As pessoas que estão ali te vendo, te percebendo, te assistindo, você precisa ser a primeira pessoa que elas vão lembrar quando aquele assunto que você resolve for mencionado. É a partir desse momento que você é considerada autoridade. E para que tenha esse processo de construção, você precisa ser constante, você precisa se parecer confiável, você precisa ser confiável. E como a pessoa vai confiar? Nossa, eu sei que a Rai resolve melasma, mas eu nem sei se ela ainda está atendendo, ela sumiu, entende? Gera uma dúvida, Gera uma né? dúvida, entende? Então precisa ter constância. Olha, tem uma pergunta aqui que eu tô achando essa pergunta muito fácil para você responder. Muito fácil. Rai, como equilibrar a entrega de conteúdo técnico, educativo e, ao mesmo tempo, vender sem parecer cansativo? Muito fácil pra ela, gente. Não, Rai, não. Rai, eu sempre falo que a venda começa no bom dia. Sim. Você precisa ser intencional. A grande parte das mulheres hoje, das empreendedoras, seja de uma loja de roupa, seja da área da confeitaria, da papelaria criativa, da estética, não importa. Muitas vezes elas têm a ideia errônea de que eu vou fazer aqui a minha narrativa, vou compartilhar aqui um resultado, vou colocar o link e vou mandar a pessoa comprar. Não é assim. Você precisa ser intencional desde o teu bom dia. Nada de foto, de frase pronta. Não, você precisa envolver a pessoa, entende? Então, assim, quando você fala de um conteúdo técnico, educativo, criativo, né, tudo isso inserido e associado ao processo de vendas, o que eu preciso entender? Eu preciso ter muito claro aquilo que eu resolvo. Vou dar um exemplo aqui da minha especialidade. A minha abordagem é a estética integrativa. Eu trato de dentro para fora. Então, assim, a pessoa que chega no meu perfil, ela já sabe que não é um creme que vai resolver o melasma dela, que não é um pote de creme caro, que não é um secativo para acne ou um kit anti-acne. Quando ela chegar no meu perfil, vai ter um monte de conteúdo sobre isso, entende? Então, sim, assim, perfeito. Eu preciso me posicionar de forma que a pessoa entenda aquilo que eu faço. E quando eu crio esse tipo de conteúdo, Rai, eu estou educando. Sim. Entende? Quando eu trago conhecimento, eu estou trazendo uma questão técnica também, porém de uma forma que as pessoas entendam. E depois que eu cumpro o meu dever de casa, o que vai sobrar? A venda. Eu sempre falo que a venda é somente um reflexo, é somente uma resposta de um posicionamento bem alinhado. E quando eu falo de um posicionamento bem alinhado, é quando você tem clareza daquilo que você resolve. Né? Por exemplo, eu faço Botox, mas eu não sei muito bem para o que Botox serve. O que Botox resolve? Eu nunca falei isso para minha audiência. Como é que eu vou querer vender o Botox se eu nunca falei para que ele serve? Sim. A pessoa acha que é só para ruga, mas será que é mesmo? Entende? Então, sim, é tudo isso. Olha, essas informações, porque informação vende. Com certeza. É um ponto importante, porque tem gente que acha que não, né? Que, eu vou ficar só falando disso e tal. Gente, informação vende. Conhecimento vende, conhecimento é libertador. Toda vez que eu inicio uma especialização nova, que eu invisto numa mentoria integrativa, eu vou felicíssima, porque eu vou adquirir conhecimento e esse meu conhecimento vai vender. Eu não preciso de uma estratégia de outro mundo, não. O próprio conhecimento vende sozinho.
Entende? E é aquela coisa de fazer o básico bem feito. Você tá sendo você, falando do que você domina pro seu público. Pronto. Isso é muito agradável. Isso é perfeito, Rai. Isso é perfeito. E eu sempre falo, é fazer hoje com o que tem hoje. Né? Às vezes a empresária, né, a empreendedora, ela está ali, ela acha que ela precisa de algo de outro mundo para conseguir convencer alguém a comprar dela. Na verdade, o que ela precisa fazer é deixar muito claro aquilo que ela resolve. E a partir daí o processo da venda é iniciado. Eu acredito que você já até respondeu essa pergunta, né, pelos nossos diálogos aqui, mas para deixar claro para a audiência, quais são os erros mais comuns que você vê nas profissionais da estética, ou até empreendedoras de forma geral mesmo, quando tentam usar o Instagram como vitrine de negócio? Ai, pois é. Eu realmente, né, já adentramos um pouquinho esse assunto. Quando ela tenta deixar tudo ali, assim, como se fosse uma revista. Sim. A pessoa chega ali no perfil, não tem um vídeo dessa empreendedora falando, sabe? Ninguém sabe quem é ela, o que ela faz. Desse Instagram. Ninguém sabe, é um monte de fotos perfeitas, lindas. Eu não estou dizendo que não são necessárias, mas precisam ser intencionais. Se eu compartilho ali uma foto, por exemplo, de um bolo que eu faço, tá, mas cadê o vídeo da produção? Cadê os bastidores? Mas não é, gente, bastidores não é bagunça. Até isso tem que ser intencional. Isso é importante, viu, gente? Até isso precisa ser intencional. Então, onde está o vídeo, né? Onde eu falo como tudo começou, né? O porquê, a confeitaria. É porque eu tô lembrando de uns stories que a gente assiste, meu Deus. Pois é. Então, assim, os maiores erros são esses. Querer que tudo seja muito perfeito. Aí, ou essa mulher foge, né? Simplesmente porque, pra ela nunca vai chegar na perfeição que ela determinou. A régua de perfeição dela é uma coisa, assim, acima da média, de outro mundo. Ou então ela faz um monte de foto, um monte de carrossel, um monte de coisa que tá ali, a pessoa chega e não consegue interagir. Pessoas compram de pessoas. Entende? Perfeito. Nós não podemos esquecer esse detalhe. Então, na minha opinião, o maior erro é esse, esquecer que você está lidando com pessoas, não são robôs. A pessoa quer chegar, ela quer te ouvir. O que eu mais escuto hoje, depois que a pessoa passa o cartão para mim, né, que para ter acesso a mim, aos meus programas de tratamento, é o que eu mais escuto. Eu assisti todos os teus destaques. Eu vi você explicando isso, e eu identifiquei, eu vi que eu tava fazendo errado, ou então eu vi um vídeo teu lá no Reels explicando exatamente isso e isso. Então, assim, eu preciso deixar que os meus destaques vendam por mim. Eu sempre falo, os meus destaques são os meus vendedores. Nossa, eu nunca tinha... Não remunerados. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pois é. Vou dar uma olhada nos meus destaques, gente, agora. É poderoso, isso é poderoso. Entende? Muito bom. Então não tem destaques ali selecionados, não tem nada pronto. A pessoa chega no perfil, até achou interessante, mas não conseguiu conectar. Até porque tem gente que ela faz essa avaliação, esse filtro ali pra depois querer falar com você. Pra depois querer falar com você. Ela vai analisar o teu tom de voz, ela vai observar de que forma você gesticula, ela vai observar a tua imagem, se é uma imagem bem alinhada, ela vai ver os teus resultados, ela vai observar o que as outras pessoas falam de você, e nada disso você constrói só com um catálogo ali, com uma revista ali, numa vitrine de perfil. E olha só, você falou da questão dos stories, né, até ri, porque assim, tem pessoas, como você falou, essa questão dos bastidores, realmente, de fato, bastidores chamam muita atenção, as pessoas querem saber o que você faz quando ninguém está vendo, né, isso gera uma curiosidade, né, e tudo, porém, eu já vi stories de pessoas, inclusive da área de estética, sim, que abre o story de qualquer forma, de qualquer jeito, de um jeito que ela não iria, por exemplo, na padaria. Ela não iria comprar pão daquele jeito. Nossa. E ela está daquele jeito, falando do negócio dela, falando... É muito ruim. A imagem muito ruim, fica... É péssimo, Rai. Sabe, a imagem... ela é muito poderosa, é muito importante, sabe? Sim. Porque as pessoas compram, às vezes, por associação. Quando elas entram, por exemplo, no meu consultório, eu tenho a preocupação de saber se a minha imagem está alinhada, porque eu sei que antes dela passar o cartão para mim, ela vai me observar. Ela vai olhar o meu cabelo, ela vai olhar as minhas roupas, as minhas unhas, ela vai buscar uma identificação. Será que essa mulher realmente vale o que ela está cobrando aqui? Sabe, não pode ter uma incongruência ali, não pode destoar, precisa ter coerência. Sabe, se você se posiciona ali como uma profissional, a tua imagem precisa falar por você também. Então, não há como negligenciar isso. Perfeito. O que você faz na prática quando percebe que está caindo na rotina de não aparecer, não gravar ou não se comunicar como gostaria? Perfeito.
E vale lembrar que isso acontece com todo mundo. Acontece mesmo. Eu não sou alecrim dourado, nós não Queria somos... ser? Queria ser. Queria. Mas não somos, acontece. O cansaço chega para todas. É. Mas, ao longo do tempo, eu percebi o seguinte, quando eu estou cansada, eu não desisto, eu descanso. Isso é muito importante, porque às vezes a empreendedora, a empresária, ela acha que descansar é proibido. Dá um peso na consciência, meu Deus, se descansar um final de semana, se desligar o celular, se for assistir uma série, meu Deus do céu, o mundo vai cair porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tem conteúdo, tem isso, tem aquilo, tem que mandar áudio pra fulana, tem que resolver. Gente, não é assim. Então eu aprendi o seguinte, quando começo a cair na rotina, eu descanso, reorganizo as minhas ideias, né, e sigo o meu direcionamento ali. Então, gente, quando vocês estiverem cansadas, não desista. Descanse. Descanse. Excelente conselho. A gente esquece. A gente vai vivendo na rotina, na correria, nos afazeres, em dar check Exatamente. nas tarefas. E a gente vai esquecendo que nós somos humanos. Exatamente. Precisa descansar. Gente, descansar é permitido, pelo amor de Deus. Descansem. Não desistam, descansem. É um mantra agora, viu? Que eu sei. O tanto de empreendedora, o tanto de mentorada, assim, que eu já tive, que estavam no momento de desistência, porque estavam sobrecarregadas, porque estavam cansadas. Eu vou desistindo. Mulher, descansa. Esfria a cabeça, mantenha calma. Depois é só retomar. Entende? Então é muito simples. E uma decisão, você cansada, pode estragar todo um legado que você está construindo. Há muito tempo. Então é muito importante. Eu acho que, inclusive, nós deveríamos falar mais sobre isso. A importância de descansar. Por mais que nós estejamos focadas no nosso processo de crescimento, de ascensão, conquistas, isso é riquíssimo, é importantíssimo, mas ninguém faz nada cansado. E quando eu falo de cansaço, eu não estou falando apenas de cansaço físico, eu estou falando de cansaço mental. Sim. Entende? Às vezes a pessoa está ali sobrecarregadíssima, fica no automático. E aí sabe o que acontece? Na cabeça dela, ela está sendo produtiva, mas ela está estagnada, porque não descansa, não tem novas ideias, não se recicla e fica ali, não estou fazendo tudo. Tudo o quê? Ficou no mesmo lugar há tanto tempo. Está só ocupada. Entende? Só está ocupada, produtividade zero, crescimento zero, ficou estagnada. Perfeito. E assim, começa no mental e depois teu corpo te para. Se tu não parar, o corpo para. Com certeza. E isso é muito, muito complicado. E realmente, eu concordo, a gente deveria falar mais sobre isso, até para as pessoas, porque elas ficam nessa competição. Não, eu tô produzindo. Exatamente. O outro tá fazendo, não, peraí, o outro foi chamado pra uma palestra, não fui, não, peraí. É a pseudoprodutividade. Ela fica desorientada. Sim, exatamente. Né? E aí ela quer a qualquer custo continuar, mas, gente, se você observar, até mesmo os aparelhos que nós temos em casa, a gente precisa desligar, eles precisam de descanso. Sim. E nós? Entende? Que somos de carne e osso. Precisamos de então, descanso. Isso é muito importante. Muito importante. Você é mãe de uma filha entrando na adolescência. Sim. E recentemente teve um bebê. Porque ela achou que o desafio estava pouco. Socorro! Como é pra você hoje conciliar maternidade, empresa, mentorias e vida pessoal? Certa vez me fizeram essa pergunta numa caixinha de perguntas que eu abri. Eu falei, gente, é muito simples, um surto de cada vez. Boa! Eu surto com muita calma, de forma muito comedida, sabe? Muito tranquila. Um surto de cada vez. Não tô brincando, é verdade. Organizem os surtos. Isso é Exatamente. Aprendizado de hoje. Organizem os surtos de vocês, tá? É isso, entende? Porque é muito desafiador. E eu sou aquela pessoa que, estranhamente, gosta de desafios. Por que eu falo estranhamente? Porque eu não era assim. Se tivesse um obstáculo desse, meu Deus do céu, quer dizer que eu tô aqui em crescimento, tudo acontecendo, tudo lindo, muita coisa acontecendo, muitas conquistas. Fiquei grávida. Vou precisar agora fazer pré-natal, investir o meu tempo em outras coisas que eu não precisava investir, né, agora. Então, assim, é muito simples. Eu costumo dizer que a gente precisa observar as oportunidades que surgem. E eu sempre falo que eu estava num momento em que o crescimento muito rápido, né, mas desejado, né, batalhei muito para isso, mas eu estava muito ocupada, muito cansada. A gente não acabou de falar de cansaço? Pois eu não sou alecrim dourado, eu estava passando por isso, eu estava extremamente cansada. Então, quando veio essa questão da maternidade pela segunda vez, eu encarei dessa forma. É um momento em que eu vou precisar reduzir um pouquinho, redirecionar a rota, mas desistir não, parar não. Vou continuar aqui porque agora eu tenho mais um porquê.
Olha, Então, agora, mais bom. do que nunca, eu preciso chegar lá. Sim. Então, assim, a questão da maternidade precisa ser algo leve, precisa ser algo agradável. E nem sempre eu tive essa mentalidade. Por quê? Porque quando você se torna mãe, parece que você tem uma tatuagem na cara, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, porque é uma vida, é um filho, é alguém, entende? Que é sua responsabilidade. Então, assim, a mulher que é empreendedora e mãe, ela é mais forte ainda, Rai. Por quê? Porque ela precisa vencer obstáculos no dia a dia que só realmente quem é mãe. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que quem não é mãe não tem obstáculos, não tem desafios. É claro que tem. Sim. Mas para nós que somos mães, é muito mais desafiador, entende? E eu estou vivendo esse momento. Eu precisei reduzir os meus atendimentos, os meus horários, agora estou fazendo de forma mais alternativa. Mas hoje, né, eu tenho essa liberdade de escolher, eu faço os meus horários, entende? Eu escolho que dia eu estou no consultório, eu escolho que dia eu atendo de forma online, né? Mas assim, conciliar tudo, você precisa ter muita clareza daquilo que você quer. Você precisa entender que é um momento, tudo passa, tudo passa. Então, pra que surtar? Ai, meu Deus, é faculdade, é consultório, é atendimento online, é protocolo, é menino chorando, é amamentação. E pra que surtar? Sabe, a vida é linda, a vida é bela. Então, assim, parece até uma coisa, é uma conversa de coach. Não é, gente. É, realmente precisa encarar de forma leve. Lembra que eu falei dos processos? É sim. isso. E é tipo assim, essa é a minha realidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora? Exatamente, não dá. Tem que seguir, tem que continuar, né? Então, é o que eu falo, tá cansada? Descansa. É fácil falar isso aqui cheia de olheiras, mas funciona. Funciona. Dá certo. Ai, com esse momento da maternidade, te trouxe algum ensinamento significativo pro teu negócio? Sim. Ficou muito mais claro o meu propósito, que é cuidar de pessoas. Nossa, porque quando muito você bom. se torna mãe, Rai, você é responsável por pessoas, por vidas, e isso é muito sério, isso é muito rico, né? É uma dádiva. E quando você lida com a autoestima das pessoas, e eu gostaria de pontuar aqui, Rai, que lidar com a autoestima das pessoas é algo extremamente relevante, é algo extremamente importante. Eu te digo porque Sim. eu já atendi mulheres que choraram a consulta inteira, que tiveram um problema nos seus relacionamentos, que deixaram de participar de uma confraternização de final de ano, que deixaram de sair com as amigas por conta do rosto que estava inflamado de acne. E às vezes ela nem conta nem pra amiga, né? Exatamente. O melasma estava tão escuro que nem passando base não estava resolvendo, ficou aquele fundo escuro, né, atravessando a base. Então, assim, isso é algo muito sério. Lidar com pessoas e resolver o problema de pessoas é algo extremamente relevante. Então, a maternidade, ela me trouxe ainda mais essa consciência de lidar com o sentimento, de cuidar de pessoas e de entender que isso é um propósito, é o meu propósito de vida. Muito bom mesmo. Rai, existe alguma coisa que você faz hoje, que você protege hoje, ou prioriza muito na sua vida, que talvez lá atrás não era prioridade? Olha, acho que é a primeira pergunta que vai me deixar assim sem respostas. Não, Rai, mas assim, que lá atrás não era prioridade. Algo que você hoje, assim, poxa, isso aqui é prioridade, mas antes não era. Tá, eu vou falar aqui, a minha saúde mental. Sabe, Rai, por quê? Eu mencionei aqui no início do nosso podcast que eu tive um momento, né, da minha vida onde tive ali uma depressão. E isso é algo muito sério, muito importante. E eu não estou dizendo que quem tem depressão não priorizou a sua saúde mental. As coisas foram acontecendo. E às vezes acontece para você para você dar mais atenção para aquilo. Sim. Então hoje eu filtro melhor os meus relacionamentos, as minhas conversas, as minhas amizades, as minhas relações interpessoais, né? A importância das pessoas na minha vida, a importância que eu ocupo no lugar da vida delas também, né? Então tem tudo isso. Hoje eu busco ter clareza de tudo isso e entendo que para eu ajudar alguém a ter uma autoestima mais saudável, para ser mais autoconfiante, sabe? Para se sentir bem com ela mesma, eu preciso me sentir bem comigo mesma. E talvez em algum momento da minha vida lá atrás eu levei tudo muito no automático. E uma hora a conta chega, uma hora a ficha cai. Então hoje, mais do que tudo, é o que eu busco priorizar e proteger. É a minha estabilidade, a minha saúde mental. Olha só, é uma grande lição, porque é um ponto que a gente deixa passar, porque a gente é engolida, na verdade, né? Pela rotina, pelos afazeres, e a gente acaba deixando pra lá. Como não é algo visível, porque, por exemplo, se você cair, machucar o braço,
você entende que você precisa ir no médico, você precisa, né? Exatamente. Agora, cuidar da mente é algo que acaba ficando pra depois, e eu nem digo que seja por irresponsabilidade do ser humano em si, mas porque ele vai sendo engolido pelas Com coisas. certeza, é tanta coisa pra gente priorizar no nosso dia a dia, sabe? Igual você falou dando check em tudo ali, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma reunião, eu tenho que conversar, eu tenho que resolver um problema, eu tenho um problema de um cliente, tenho pós-venda, tenho não sei o quê. É tanta coisa pra pessoa fazer, entende? E ela vai ficando pra depois. E aí, nesse ficar pra depois, o que fica depois também? A tua saúde mental. Né? Então, você não pode ajudar outras pessoas se você não se ajudar primeiro. Então, hoje eu busco ter o meu momento de leitura, o meu momento de ouvir uma música agradável, o meu momento de ouvir o som da chuva no YouTube. Sabe, são coisas tão simples. Aquele banho mais demorado, lavar a cabelo. Eu vou lavar o meu cabelo hoje. Viver aquele momento, Rai. Hoje eu faço isso de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque no dia a dia, por exemplo, tomar banho e lavar o cabelo é só uma obrigação, porque eu tenho uma reunião, meu cabelo precisa... Não, gente, precisa ser um momento agradável. E é uma coisa que eu ensino para as minhas pacientes, às vezes, minha rotina é muito corrida, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Beleza, você toma banho todo dia, não toma? Pois é lá no banho, vai lavar o seu cabelo, é lá que você vai relaxar. Viver aquele momento, ali é você fazendo algo por você, é você se cuidando. E autocuidado está em tudo, Rai. Até quando você escova os dentes, você está tendo autocuidado. Sim. Entende? E é uma coisa que está na nossa rotina todos os dias. Todos os dias. A gente só precisa fazer de forma mais consciente. A gente só precisa sentir o momento. Eita, coisa boa. Olha, você vai escovar o dente agora de uma forma diferente, depois dessa. Com mais consciência. Rai, um conselho que toda mulher empreendedora deveria ouvir ou precisa ouvir. Não desista. E eu sei que falar isso parece até uma frase pronta e vazia, mas eu digo isso de uma forma muito consciente, porque é o que eu escuto, né, com muita frequência, de mulheres empreendedoras. Às vezes elas começam um negócio, Rai, que você vê ali, gente, isso aqui é promissor, vai dar certo. Do nada a mulher some, você não... Cadê a confeitaria de fulana? Cadê a loja? Não existe mais. Por quê? Ela desistiu. Eu sempre falo, quando você desiste, você nunca sabe como é chegar do outro lado. Eu poderia elencar um monte de frases, um monte de conselhos aqui, mas eu gostaria de resumir dessa forma: não desista, você precisa focar no seu negócio, porque quem desiste não sabe como é chegar do outro lado. E detalhe, Rai, o que resolve se você desistir? Verdade. Você resolve o quê se você desistir? Você simplesmente vai estar abrindo mão do teu sonho, dos teus objetivos, dos seus projetos e vai viver na mesmice, se comparando a vida inteira, se culpando e se frustrando a vida inteira, porque um dia a tua decisão não foi resolver o problema, foi desistir. E detalhe, às vezes a empreendedora acha que ela vai desistir e na verdade ela só tá cansada. Exatamente. E aí ela, não vou mais, não quero mais fazer. De repente ela tá entediada, doida pra voltar, e já queimou o público. Entende? Já e é foi complicado. Embora, é verdade. Então, entra aquele ponto, né, Rai? Tá cansada? Não desista, descansa. Sim, muito importante. Parece muito clichê, né, gente? Mas é muito importante. Uma crença limitante que você precisou quebrar. Que eu não era boa o suficiente. Eu não achava. Aquela questão da comparação, por que eu trago isso pra minha comunicação de uma forma muito forte? Porque eu já me comparei. Sim. Entende? Já me encontrei no momento em que eu pensava, será que um dia eu vou sair daqui? Fulana começou no mesmo período que eu, parece que as coisas estão fluindo mais por lá, por que por aqui está demorando mais um pouco? E entra aquele ponto, o processo. Entende? Os nossos processos são diferentes, nós precisamos respeitar quem somos, entende? Então isso é algo muito, muito sério, muito importante. Importantíssimo. Uma prática que você faz questão de manter na sua vida. Estudar. Rai, de muito verdade. Bom. Eu amo estudar. Gente, toda empreendedora, toda profissional, ela precisa estudar. Se você é consultora de imagem, se você é dona de lojas de roupas, de moda, você precisa entender sobre moda e muda constantemente. Entende? É verdade. Eu sou esteticista integrativa, eu sou especialista em acne e melasma. As coisas mudam, a minha abordagem cada dia precisa estar mais integrativa, eu preciso atender melhor o meu paciente, eu preciso ter isso de forma muito clara e muito objetiva. Então, como eu vou conseguir tudo isso, a não ser pela leitura e pelo estudo, né? Pela dedicação. É isso. Verdade. Ai, coisa linda. Uma palavra que define sua fase atual. Crescimento. Eu diria crescimento. Eu lembro que quando eu entendi que eu ia precisar reduzir um pouquinho, eu lembro que eu fiquei muito preocupada.
E eu ficava, gente, será que eu vou parar? Será que é uma parada? Porque eu vou reduzir as coisas, vou precisar descansar. E a empreendedora, eu tô falando de descanso, mas a gente fica naquela, né? Não preciso descansar agora. Será que é importante mesmo reduzir agora? E é uma luta interna. É uma luta, né? Tanto é que até, nossa, eu atendi até nos últimos dias antes da gestação. Então, assim, porque a gente fica agarrada naquilo, né? Não quer parar. Mas, assim, eu diria que crescimento. Por quê? Porque eu sei onde eu estava, eu sei de onde eu saí, eu sei onde estou, mas também sei para onde eu estou indo. Então, eu diria crescimento. Excelente, Rai. Olhando para essas mulheres lindas e maravilhosas que estão em casa nos assistindo, né, sabendo que tem empreendedoras, sabendo que tem mulheres passando por vários desafios, qual que é a mensagem que você deixa para elas entenderem em relação à comunicação, né? A se posicionar, a se valorizar, que isso também é um ato de amor próprio. O que você deixa para elas perceberem isso assim de uma forma mais intimista, né? Da relação delas com o amor próprio. Ai, eu sempre falo que o gesto mais lindo de amor próprio é quando nós olhamos para nós mesmas. É quando nós nos percebemos. Todas nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas aspirações. E é muito importante quando o foco está na fonte. Lembra que eu mencionei anteriormente a fonte? A fonte somos nós. Às vezes, a mulher empreendedora, ela fica tão ocupada no dia a dia, ela precisa cuidar de todo mundo, mas ela não cuida dela. Ela não se preocupa com a imagem, ela não se preocupa, sabe? Ela fica no automático ali, porque ela precisa cuidar de tudo e de todos, e ela fica pro final. E aí ela não entende a importância de participar de mesa de negócios. Inclusive, dia 21, viu, gente? Dia 21, quero todo mundo lá. 21 de junho. 21 de junho. Ela não entende a importância de participar de mesas de negócios, ela não entende a importância de networking, ela quer ficar no mundinho dela ali, sabe, naquele mundinho fechado, e ela acha que sozinha ela vai crescer porque ela é autossuficiente. E eu diria que nós precisamos romper, né? A mulher empreendedora, ela precisa romper esses paradigmas. Ela precisa entender que se ela se associar a outras pessoas, se ela fizer network, se ela fizer conexões, ela vai chegar mais longe, mais rápido, acompanhada, porque é melhor chegar acompanhada do que sozinha, né? Então, quando você cresce, você ajuda outras pessoas a crescerem. Então, eu diria honrar a fonte, sabe? Olhar para você mesma, se olhar com mais amor, cuidar, ter um momento de autocuidado. Rai, não posso investir tanto em mim agora. Invista aquilo que você pode, o seu tempo. Entende? O tempo. Só o fato da pessoa escolher investir em si já é importante. Já é muito importante. Eu falo assim, Rai, o tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, assim, precisa investir no seu crescimento pessoal, espiritual, profissional. Antes de você querer galgar oportunidades assim incríveis, você precisa entender que você precisa estar em ordem, você precisa estar bem alinhada, você precisa ter clareza dos teus negócios, daquilo que você faz, daquilo que você resolve. E você precisa entender que tudo isso que eu estou mencionando aqui é um ato de amor próprio. E quando você se ama, quando você se cuida, quando você honra a fonte, você investe em mentoria, você busca entender, você busca ler, você busca estudar, você busca aprender, você começa a crescer, você começa a evoluir, isso vai resvalar, vai reverberar nas pessoas que você ama, nas pessoas que estão ao seu redor, no seu marido, nos seus filhos, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, nas pessoas que são importantes para você, entende? E eu falo isso com muita clareza, Rai, porque há alguns anos, quando eu decidi, né, o meu negócio no digital, quando eu decidi que eu não ia desistir, que eu ia fazer dar certo, eu só tinha uma opção, fazer dar certo. E eu sempre falava assim, eu preciso fazer dar certo por mim e pela minha filha, porque eu preciso proporcionar muito mais para ela, porque ela merece. E hoje eu tenho essa liberdade, Rai, de estar com os meus filhos, de viver esse momento de maternidade, de poder proporcionar coisas e momentos especiais para eles, de escolher os meus horários de atendimento. Tudo isso porque um dia eu não desisti. Tudo isso porque um dia eu decidi fazer dar certo. Então, essa é a minha mensagem carinhosa para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Meu Deus, arrasou muito. Rai, onde as pessoas te encontram? Olha, vocês me encontram, meu perfil no Instagram é Rai Estética Integrativa.
Lá vocês vão me encontrar falando muito, porque como vocês já observaram, eu falo demais. Temos stories, caixinha de perguntas, conteúdos educativos, muitos resultados belíssimos. E mais do que isso, você tem também a oportunidade, né, de resolver aí, quem sabe, uma queixa que você tenha na sua pele, né? Sim. Então, é isso. Muito bom, muito bom. Gente, ela é uma profissional incrível, gigante, com essa comunicação linda que vocês já perceberam. Então sigam a Rai no seu perfil. Repete de novo o arroba pra mim, Rai. Rai Estética Integrativa. Perfeito. Então é isso, muito obrigada pela Rai, tua presença. Eu que foi agradeço lindo. muitíssimo. Eu espero de coração que essa nossa conversa, né, possa alcançar mulheres que vão tirar vários insights daqui, mulheres que são dedicadas, que são inteligentes. Prova disso elas estão assistindo esse podcast agora. Que Ficaram elas até o poderiam, final, não é? Poderiam né? estar fazendo outra coisa. Estão fazendo uso inteligente do tempo delas. Exatamente. Foi um prazer imenso, Rai. Muitíssimo obrigada. Obrigada, te agradeço. Esse foi mais um Poder do Salto, com a realização Media Hub 92. Muito obrigada por ficarem até o final e tchau, tchau. Ô, Flop, eu falei que eu sou muito tagarela, ele já tá cansado, ele já tava sentado, eu avisei ele. Esticou a perna ali agora.